Olá pessoal, esse é o Literatura para a Vida e eu quero iniciar o vídeo agradecendo a Aline, ao Leandro e ao Ronaldo, que deixaram comentários muito gentis nos vídeos de retorno do canal. Foi uma pausa de vários meses por questões de saúde, questões de mudança, questões familiares, e eu só tenho a agradecer a Deus porque, como eu costumo dizer, a minha família de amigos próximos e virtuais é abençoada e é uma bênção na minha vida também. Depois eu quero comentar sobre a minha segunda experiência com esse livro. Essa edição é uma gracinha. Segundo uma amiga, estava até em promoção no site da Amazon. E é uma edição super fofa, uma edição com ilustrações originais. Vem num box muito bonito também, que eu adquiri há uns anos atrás. Jules Verne é praticamente o único autor de sci-fi que eu consigo ler. Não é uma área que me atraia, que me interessa, embora, é claro, eu reconheça o valor e a importância, né? Principalmente para as discussões, porque geralmente o sci-fi é muito ligado à distopia, questões de totalitarismo, tem uma série de coisas. Mas eu não sou uma leitora de ficção científica. Lembro que Leandro queria que eu lesse H.G. Wells. Acho que era O Homem Invisível, alguma coisa assim. Desculpa, tá, Leandro? Não consegui ler. Tá guardado o e-book, quem sabe algum dia. Nesse momento não dá. Mas o que eu quero comentar é, mais uma vez, lembrar que é um livro de capa dura, eu prefiro brochuras, mas é uma edição muito bonita. Vem num box que tá lá em cima, não dá para vocês verem nesse momento. Mas Jules Verne, que é um dos precursores da literatura de ficção, ele antecipou algumas questões e ao mesmo tempo errou outras, como qualquer autor. Os autores, eles não têm o poder de prever o futuro. O que eles fazem é uma previsibilidade do que acreditam que possa ocorrer. De certo modo, todos nós fazemos isso no dia a dia, não é? Nós estamos sempre tentando prever o nosso futuro imediato, o nosso futuro posterior, tentando adivinhar o que vai acontecer em nossas vidas. Porque, de modo geral, nós queremos ter o controle. O controle absoluto, ele leva a doenças, leva a desequilíbrios. O equilíbrio, o caminho do meio é sempre o melhor. Com relação ao livro, eu queria fazer uma observação. Viagem ao Centro da Terra é a segunda vez que eu leio, né? Eu li uns 4, 5 anos atrás. Não é o meu livro favorito do Verne. O meu livro favorito do Verne ainda é A Volta ao Mundo em 80 Dias. O livro é perfeito, o livro não é longo, mas tem uma sincronia, tem um ritmo, ele é muito bem fechadinho, muito bem acabado. E tem personagens muito bacanas, porque vocês sabem que um dos elementos que mais me atraem nos livros, principalmente romances, que sejam clássicos, que sejam o que for, é a condição humana, a característica humana, né? A personalidade. Mas esse livro, ele me fez recordar um sentimento de incômodo que tem relação com essa previsibilidade e a nossa tendência ao controle no dia a dia. Já foi detectado, já foi até batizado com uma expressão, a tendência que atualmente nós temos nos mantermos conectados, nos mantermos por dentro de tudo, de que nós temos que fazer tudo. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa com uma carreira literária, inclusive Leandro Valdivinos é personagem do próximo livro que eu devo lançar esse ano, mas nós precisamos às vezes fechar um pouquinho o leque para não nos perdermos. É muito fácil começar no entusiasmo, mas o entusiasmo é como a paixão, né? A gente tem aquele primeiro impulso, mas o amor, seja os livros, seja uma carreira, seja uma pessoa, só vem com o tempo. E relendo esse livro,
Foi uma releitura para o projeto do grupo Memórias de um Leitor. E esse livro me trouxe reflexões, além da reflexão própria, né? Do limite da ciência, do limite do homem, da necessidade de saber tudo. Os personagens têm aqueles opostos, né? O sobrinho e o cientista e o guia, que é todo fleumático, até demais. E em certo momento eles até trocam mais ou menos de personalidade, o tio começa a ficar um pouco mais ponderado e o sobrinho dá uma surtada. Mas é interessante porque a gente percebe algumas características. Primeiro, que nós queremos ter o controle de tudo. O Axel, o professor Lindenbrook, o Hans, que é o guia deles, eles conseguem prever algumas coisas. Eles não conseguem prever tudo. Há uma série de circunstâncias, há uma série de ocasiões, há uma série de erros próprios da natureza humana, e isso leva a uma série de situações complexas. Claro que os personagens amadurecem sob determinadas expectativas, determinadas perspectivas, mas o que passa para mim, o que me recorda nessa releitura, é por isso que eu sou fã de releituras, é que o que me chama atenção é a necessidade de controle. Jules Verne era altamente prolixo em descrições. Ele descreve assim detalhes e detalhes e detalhes e detalhes, muito imaginativo, claro. E ele às vezes me lembra José de Alencar, no início de Guarani. Acho que são 18 páginas só, falando da natureza luxuriante, exuberante, mas um monte de antes do Brasil, daquela época, né? Eu ainda prefiro Senhora, mas esse é assunto para outra hora. Então, essa necessidade de controle, essa necessidade de descrever tudo, gera no leitor, muitas vezes, uma necessidade que gera um incômodo também e que faz ele procrastinar. Primeiro, porque é altamente descritivo. E depois, que como é ao centro da Terra, tem ambientes diferentes, tem processos diferentes, tem uma série de situações, o leitor pode sentir, isso às vezes acontece comigo também, que não deu conta de aprender tudo. Essa coisa de, que mesmo que estava escrito no parágrafo anterior, será que eu lembro mesmo quais são todas as características daquela paisagem? Qual era o animal que estava sendo descrito? Isso gera na gente uma certa angústia, um certo desconforto, como se nós precisássemos a todo momento, pelo menos na minha experiência, já vi outros casos de outras pessoas também, essa necessidade de termos o controle, de termos decorados todos os detalhes, e o livro tem muitos detalhes. E nem é o maior livro do Verne, né? Se a gente for pegar a Ilha Misteriosa, 20 mil léguas submarinas, mas a Ilha Misteriosa é um calhamaço. Então, ao final desse livro, a sensação que eu tenho é a seguinte: talvez não tenha sido a intenção de Jules Verne, mas por trás uma camada menor, uma camada mais do subsolo, do centro da terra, por onde os leitores caminham, por onde os leitores vivem, ela talvez tenha exatamente essa angústia de não usufruir de tudo, de não desfrutar de tudo, de não ter o controle de tudo. O professor Lidenbrook acreditava que tinha o controle de todas as situações e que tinha todas as respostas. Ele era altamente teimoso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, ele representa a figura do ser humano, que desde tempos remotos, às vezes perde o equilíbrio entre a necessidade e o desejo de estabelecer controle sobre determinadas coisas. É lógico que nós precisamos ter uma vida focada, com disciplina, com hábitos, com rotina. Muito do sucesso da minha vida se deve a isso. Mas também, nós também precisamos aprender que em alguns momentos precisamos só usufruir daquele momento.
E nesse ponto, livros altamente descritivos, com muitos detalhes, com muitos personagens, muitas vezes nos leva a agir mais ou menos como o homem contemporâneo tem agido nesse princípio do século XXI. Esse desejo de desfrutar de tudo, de ter controle de tudo, de saber de tudo. E o que poderia ser uma viagem ao centro das nossas vidas, ao centro da literatura, ao centro de uma conexão maior conosco, muitas vezes se torna simplesmente uma prisão, não no centro da Terra, mas muitas vezes no centro da nossa vaidade, da nossa necessidade de validação social e intelectual, transformando a leitura num fardo muito mais pesado do que os fardos que eles carregaram ao centro da Terra. Muito obrigada, pessoal, e principalmente não precisamos saber tudo, mas precisamos viver com propósito, com equilíbrio, e o equilíbrio muitas vezes está em soltar e não empreender.